Salve, torcedor do Náutico! A pré-temporada de 2026 do Timbu começou oficialmente, e o clima no centro de treinamento Wilson Campos já está totalmente diferente. O elenco e a comissão técnica se reapresentaram, iniciando um novo ciclo sob o comando de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, e o primeiro dia de trabalho foi inteiramente dedicado a uma reunião geral, na qual foram apresentados os conceitos, as diretrizes e o planejamento inicial da pré-temporada. Esse momento serviu para alinhar a visão do clube para os próximos meses, mostrando aos atletas que a temporada que se aproxima será de muito trabalho, dedicação e foco, já que o objetivo é ter um grupo competitivo e resistente para encarar os desafios do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo após essa primeira interação, os jogadores alvirrubros passaram por uma bateria completa de avaliações físicas e clínicas, que envolveu todo o departamento de preparação física, fisiologia, nutrição, fisioterapia, medicina, podologia e psicologia. O intuito dessas avaliações é traçar um diagnóstico individualizado de cada atleta antes que eles iniciem os treinos mais intensos do campo, garantindo que todos estejam preparados física e mentalmente para suportar a carga exigida pelo estilo de trabalho de Hélio dos Anjos, conhecido por sua intensidade e exigência técnica. Para reforçar essa estrutura, o Náutico promoveu algumas contratações importantes na comissão técnica. Um dos destaques é a chegada do ex-jogador Robinho, que passa a integrar o clube como auxiliar técnico, somando sua experiência dentro e fora de campo para aprimorar o trabalho com os atletas e contribuir na análise de jogo. Além dele, o clube trouxe João Elias, que assume como analista de desempenho vindo do rival Sport, e a nutricionista Mariana Ventura, que será responsável pelo acompanhamento alimentar dos jogadores durante toda a temporada. O staff ainda conta com os auxiliares Dudu Capixaba, Marcelo Rocha e Levi Gomes, o preparador de goleiros Marcos Leme, o coordenador de saúde e performance Bruno Simões, os preparadores físicos Tomás Lucena, Hernandes Holanda e Renato Soares, o fisiologista Lucas Duarte, além dos fisioterapeutas Gustavo Rezende, Guilherme Farias e William José, compondo uma equipe completa e altamente qualificada para cuidar de cada detalhe do preparo do elenco. Dentro de campo, o primeiro dia de pré-temporada teve um elenco ainda incompleto. Dos 9 reforços contratados até o momento para a temporada de 2026, apenas o volante Ramon Carvalho esteve presente. Os demais reforços irão se integrar ao grupo de forma escalonada nos próximos dias, respeitando o período de férias de cada atleta. O goleiro Gaston Guruciaga, o lateral esquerdo Yuri Silva, o zagueiro Wanderson e o meia Dodô são esperados ainda nesta semana, enquanto o atacante Júnior Todinho deve se apresentar apenas no dia 26 de dezembro. Também fazem parte do grupo que chegará aos poucos o lateral direito Reginaldo, o meia-atacante Juninho e o atacante Felipe Saraiva, reforçando o elenco e aumentando a competitividade para a disputa do Pernambucano e da Série B. Um ponto que merece destaque e que tem sido fundamental para a montagem do elenco de Hélio dos Anjos é o histórico de lesões dos atletas contratados. Diferente de casos anteriores, como o de Luiz Paulo ou Fagner Alemão, que tiveram problemas mais graves, nenhum dos reforços recentes possui histórico de lesões graves ou cirúrgicas. A pesquisa realizada pelo clube revelou que os únicos atletas que chegaram a ficar afastados por até 3 meses foram Júnior Todinho, que teve uma lesão muscular na temporada de 2020, e Juninho, que também ficou 3 meses fora em 2022, mas sem complicações cirúrgicas. Os demais reforços não passaram por períodos de afastamento superiores a 1 mês e meio, o que demonstra um cuidado estratégico da comissão técnica em trazer jogadores que possam suportar a alta carga de treinos exigida pelo novo ciclo. Essa atenção aos detalhes também se estende ao acompanhamento físico e clínico dos jogadores antes da chegada ao clube. Segundo Tomás Lucena, preparador físico da comissão técnica, sempre que surge um novo nome, a equipe de preparação física busca relatórios detalhados do histórico do atleta em outros clubes, analisando força, capacidade de suportar alta intensidade, padrões de velocidade e resistência em campo, para garantir que o jogador conseguirá acompanhar o ritmo e a intensidade dos treinos aplicados por Hélio dos Anjos. Essa abordagem detalhista mostra o comprometimento do Náutico em montar um elenco não apenas talentoso, mas também preparado fisicamente para enfrentar uma temporada longa e desgastante. Mesmo com o início presencial agora, é importante lembrar que a pré-temporada do Náutico já vinha acontecendo de maneira híbrida, com trabalhos físicos remotos aplicados durante o período de férias,
para que os atletas chegassem em condições de iniciar os treinos mais intensos assim que retornassem ao CT. Ainda assim, o tempo é curto, já que o Náutico estreia oficialmente em 2026 no dia 9 de janeiro, contra o Maguari, nos aflitos, o que deixa apenas 25 dias para preparar o time, realizar ajustes táticos, integrar os novos reforços e condicionar o grupo fisicamente. No primeiro dia de treinos, apenas 20 atletas estiveram presentes, com diversos remanescentes e reforços ainda a caminho, o que inclui nomes importantes como Muriel, Nicolás, Arnaldo, Igor Fernandes, Luiz Paulo, Matheus Silva, Índio, Fagner Alemão e Denis, além de volantes e atacantes como Wenderson, Auremi, Samuel, Liedson, Guilherme, Vinícius Cal, Rodrigo Leal, Cauã Moreira e Kevin. Essa presença parcial reflete a necessidade de integrar o elenco aos poucos, garantindo que todos recebam atenção individualizada nos testes físicos e clínicos e que a preparação aconteça de forma organizada. Além do trabalho com os atletas, a comissão técnica também se dedicou a apresentar toda a estrutura do departamento de futebol e reforçar a importância do planejamento estratégico para os próximos meses. Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos lideram o trabalho de forma intensa, mas contam com o suporte de cada membro da comissão, desde os preparadores físicos e fisiologistas até a psicóloga e a nutricionista, garantindo que todos os aspectos do desempenho dos atletas sejam monitorados e aprimorados desde o início da pré-temporada. Outro ponto de destaque é a polivalência dos jogadores contratados, uma característica valorizada pelo clube, que busca atletas capazes de desempenhar mais de uma função em campo. Essa flexibilidade, combinada com a ausência de histórico de lesões graves, permite que a comissão técnica trabalhe com maior intensidade e segurança, já que os jogadores conseguem suportar melhor os treinos e reduzir o risco de afastamentos por problemas físicos. Essa estratégia reflete um planejamento minucioso e um cuidado especial com cada detalhe do desempenho individual e coletivo do elenco alvirrubro, visando uma temporada de sucesso, competitiva e livre de contratempos. Seguindo a mesma linha da primeira parte, o Náutico segue ajustando os detalhes para que a pré-temporada de 2026 seja o mais produtiva possível dentro do curto período de tempo disponível. Com a estreia marcada para o dia 9 de janeiro contra o Maguari, nos aflitos, a comissão técnica precisou planejar de forma estratégica cada semana de trabalho, intercalando treinos físicos, técnicos e táticos, para garantir que os jogadores estejam prontos para o início da competição. A presença gradual dos reforços permite que a integração seja feita de maneira organizada, respeitando o período de descanso de cada atleta e evitando sobrecargas desnecessárias, já que a condição física de cada jogador foi cuidadosamente avaliada nos primeiros dias de testes no CT Wilson Campos. Os testes físicos e clínicos realizados no início da pré-temporada permitiram que a comissão técnica traçasse um perfil detalhado de cada jogador, identificando pontos fortes e aspectos que precisam ser aprimorados. Cada atleta passou por avaliações de resistência, força, velocidade, mobilidade, além de exames médicos completos e consultas com nutricionistas e psicólogos. Essa abordagem multidisciplinar é fundamental para que o time consiga suportar a alta intensidade dos treinos e a exigência de uma temporada longa, sem comprometer a performance individual ou coletiva. O objetivo é montar um grupo homogêneo, no qual todos os jogadores consigam atingir o máximo rendimento ao longo da temporada, reduzindo ao mínimo o risco de lesões e garantindo competitividade desde o primeiro jogo oficial. Um dos grandes diferenciais desta pré-temporada é a atenção especial dada aos jogadores recém-contratados, especialmente aqueles que não possuem histórico de lesões graves. A escolha de atletas com resistência física comprovada é um pilar estratégico do clube, já que Hélio dos Anjos exige muito de seus jogadores durante os treinamentos. Os exemplos de Júnior Todinho e Juninho, que tiveram afastamentos curtos no passado, ilustram a preocupação do Náutico em evitar atletas com histórico de lesões crônicas ou cirúrgicas, reforçando a busca por um elenco mais resistente e preparado para suportar a carga de treinos elevada, característica marcante das equipes comandadas pelo técnico. No campo, os treinos iniciais foram conduzidos de forma leve, com atividades de adaptação física, passes e movimentação para que os jogadores pudessem retomar o ritmo sem risco de sobrecarga. Apenas 20 atletas estiveram presentes, incluindo nomes importantes do plantel, enquanto outros reforços se apresentam de maneira escalonada ao longo da semana. O goleiro Gaston Guruciaga,
O lateral esquerdo Yuri Silva, o zagueiro Wanderson e o meia Dodô chegam ainda nesta semana, enquanto Júnior Todinho, Juninho e Felipe Saraiva têm chegada prevista para o dia 26 de dezembro. A comissão técnica segue monitorando cada chegada, planejando atividades personalizadas para que todos os atletas consigam atingir o nível físico necessário para os treinos mais intensos e para os primeiros jogos da temporada. Além do trabalho físico, o Náutico já iniciou atividades táticas e técnicas, mesmo que de forma gradual, com foco em organização defensiva, construção de jogadas e posicionamento coletivo. Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos acompanham de perto cada exercício, orientando os jogadores individualmente e em grupo, aproveitando o primeiro contato da pré-temporada para transmitir conceitos que serão fundamentais ao longo do ano. A presença do novo auxiliar técnico Robinho traz ainda mais experiência para essa preparação, especialmente na hora de trabalhar a leitura de jogo, movimentações ofensivas e ajustes durante os treinos. A comissão técnica também dedica atenção especial à polivalência dos atletas, um requisito estratégico na montagem do elenco. Jogadores que podem atuar em mais de uma posição oferecem alternativas táticas importantes e garantem que o time mantém equilíbrio mesmo em caso de ausências ou alterações durante os jogos. Essa característica, combinada com cuidado em selecionar atletas sem histórico de lesões graves, contribui para a formação de um plantel competitivo e capaz de suportar a pressão física e mental de uma temporada intensa, com competições locais e nacionais. No aspecto físico, o Departamento de Preparação do Náutico utiliza tecnologia e métodos avançados para monitorar desempenho e evolução de cada jogador. São coletados dados sobre velocidade, aceleração, força, resistência e carga de treino, permitindo que ajustes sejam feitos diariamente. O trabalho conjunto entre preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas e médicos garante que cada jogador tenha suporte completo, evitando lesões e mantendo o ritmo de treino exigido por Hélio dos Anjos. Além disso, o acompanhamento nutricional e psicológico visa garantir que os atletas mantenham um equilíbrio físico e mental, fatores fundamentais para a manutenção da performance ao longo da temporada. Outro ponto importante é a estratégia adotada para a chegada dos reforços, que ocorre de maneira escalonada, evitando sobrecarga no CT e garantindo que cada atleta receba atenção individualizada. O goleiro uruguaio Guruciaga, por exemplo, terá trabalho específico com o preparador de goleiros Marcos Leme, enquanto Yuri Silva e Wanderson serão acompanhados de perto na adaptação tática e física, garantindo que possam se integrar rapidamente ao restante do elenco. Júnior Todinho, Juninho e Felipe Saraiva, que chegam mais próximos da reta final da pré-temporada, terão atenção especial para acelerar sua adaptação e estarem prontos para os primeiros jogos oficiais. Enquanto isso, o restante do grupo que já iniciou os trabalhos vem passando por uma rotina intensa, mas cuidadosamente planejada para evitar fadiga e lesões. Treinos em campo e trabalhos específicos de força e resistência são intercalados com períodos de recuperação e acompanhamento individualizado, de forma a preparar o elenco para suportar a carga exigida e atingir a performance máxima na estreia da temporada. A atenção ao detalhe em cada etapa, desde testes clínicos até ajustes táticos, mostra que o Náutico está comprometido em formar um time competitivo, preparado para suportar os desafios do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O assunto corre solto nos corredores dos aflitos, nas mesas de bar do Recife e até nos grupos mais reservados de conselheiros. O Náutico teria dado um bote certeiro e não deixou espaço para a concorrência. Reinaldo, destaque do Mirassol e nome constantemente citado como jogador pronto para voos maiores, estaria com tudo alinhado para vestir a camisa alvirrubra. Oficialmente, silêncio. Extraoficialmente, o clima é de empolgação contida, daquele tipo que tenta não virar manchete antes da hora, mas já escapa pelos cantos. A diretoria tratou o movimento como prioridade absoluta. Pessoas próximas às negociações garantem que o clube agiu rápido, aproveitando uma brecha rara no mercado. Nada de novela longa ou leilão público. Foi conversa direta, projeto apresentado e a promessa de protagonismo imediato. Reinaldo, que vinha sendo observado por outros clubes, teria se encantado com a possibilidade de ser peça central em um time que respira tradição e vive a urgência do acesso.
Internamente, a avaliação é de que o elenco ganharia um salto técnico significativo. Reinaldo chega cercado de expectativa não apenas pelo que jogou recentemente, mas pela leitura de jogo, personalidade em campo e capacidade de decidir em momentos de pressão. Nos bastidores, há quem diga que o treinador já imagina o time girando em torno dele, com mais posse, mais agressividade, principalmente, mais confiança. A torcida, mesmo sem confirmação oficial, já trata o nome como símbolo de virada. Depois de um período de desconfiança e cobranças, o possível acerto reacende a chama da esperança. O discurso é quase unânime: se vier mesmo, muda o patamar. O Náutico sabe que não pode errar agora, e justamente por isso o burburinho é tão forte. Quando um clube tradicional se movimenta em silêncio e deixa escapar sinais de ambição, dificilmente é por acaso. Nos aflitos, o sentimento é claro: Reinaldo pode ser mais do que reforço. Pode ser o rosto de um novo capítulo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.